Frequentemente, eu recebo pacientes que vêm em busca de estética, né? E vêm questionar sobre lentes de contato dental. E aí, durante o exame, a gente percebe que é uma pessoa que ela não tem indicação para isso. São pessoas que têm dentes íntegros, saudáveis, com a anatomia toda preservada. Então, eu falo para eles sobre prevenção, a prevenção do desgaste dos dentes. Então, o melhor cenário, a melhor indicação para lentes de contato dental são quando as pessoas já têm restaurações nos dentes anteriores e eles já têm uma estética prejudicada. Então, nesse caso, a gente consegue ter um ganho gigantesco, né? Uma melhora enorme na estética. A gente sempre orienta as pessoas a serem conservadoras em questão ao desgaste. Então, normalmente a gente percebe que a questão que está em voga é o mau posicionamento dos dentes. Então, a pessoa está, às vezes, infeliz porque ela tem um dente girovertido ou mal posicionado, o espaço, e aí a questão toda é ortodôntica. Mas essas pessoas, geralmente, elas já têm numa faixa etária de 30 anos para cima, e elas também não querem passar por um tratamento ortodôntico onde vai ter uma estética, né? Vai marcar que ela está usando aparelho. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que lidar. Então, é o imediatismo, é a função, é a preservação do dente. Então, o que normalmente a gente tem feito, a gente pede uma documentação ortodôntica para checar as questões ósseas, né, o posicionamento da, da mordida em relação ao crânio, né, o espaço crânio-facial que esse paciente tem, né, em relação à mastigação. E então a gente faz um estudo ortodôntico. Geralmente a gente acaba tratando ortodonticamente e hoje em dia a gente tem aparelhos estéticos incríveis, oferece uma condição muito boa de estética, sem tanto desconforto. E após o tratamento ortodôntico, a gente faz um clareamento dental. Então a pessoa vai ter aquela cor que ela estava querendo, né? Quando ela estava buscando o uso das lentes de contato. E por fim, às vezes uma esculturinha estética para chegar no detalhe que a gente está precisando. E o melhor de tudo é que a pessoa não teve desgaste dental. Então ela vai ter um sorriso saudável, estável, sem desgaste, muito mais duradouro e sendo conservadora em relação aos dentes. Então tem um relato interessante para contar para vocês. Certa vez eu encontrei um paciente no evento e ele me apresentou para os amigos dele como o dentista dele, né? E aí, naturalmente, surgiram os assuntos de odontologia e começaram a contar os casos. Como gesto de amizade, ele falava assim: vão lá no meu dentista, porque eu gosto muito dele e tal. E aí, um, um amigo dele começou a falar do dentista dele, né? E nesse relato, né, esse amigo dele, né, ele começou a contar que ele tinha problema em alguns dentes, que os dentes eram mal posicionados, que ele estava em busca de uma estética e tal, e que ele fez uma cirurgia radical, né, removendo todos os dentes que não eram bonitos ou não estavam muito bem, e depois de remover todos os dentes da boca, ele colocou implantes em cima e embaixo. Então ele colocou um protocolo dental. E ele falou o valor que ele pagou para mim. Ele pagou bastante, né, segundo ele. E enquanto ele falava para mim, a gente tem um olhar de dentista, né? E, e eu já tinha identificado, né, aquela artificialidade do sorriso. Então a gente percebe que, por mais que a gente tente, às vezes, né, existem limitações em relação a esse sorriso real, né? E enquanto eu falava com ele, eu olhava pro meu paciente, né, que é muito amigo,
E ele tinha passado por esse tratamento que eu acabei de relatar, né? Ele tinha feito o tratamento ortodôntico, clareamento e uma escultura. E ele faz uma visita anual comigo para fazer uma limpeza de manutenção. Então eu olhava de um lado um paciente que fez uma coisa, um tratamento e que ele faz uma manutenção dos dentes naturais. Anualmente o custo que ele tem é um custo baixíssimo de uma profilaxia, de uma limpeza. E do outro lado, um tratamento radical. A gente sabe que não é igual a ter uma mastigação com dentes naturais. A estética é uma estética que fica prejudicada e a manutenção é muito cara daquele tratamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, a saúde ela não é feita de um jeito comercial. Ela é feita olhando para a saúde, sendo conservadora, você tentando preservar as estruturas e muitas das vezes, na maioria das vezes, aquilo que é mais simples é o que realmente é duradouro e que vale a pena. Na dúvida entre uma coisa e outra, optem sempre pelo mais saudável, pelo mais natural, pelo conservador. Um dente artificial, ele jamais será melhor do que um dente natural.